O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vamos lançar as redes. E assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se umas 24 horas hoje. Bom, não precisa nem falar da minha alegria. Se vocês estão felizes, vocês devem ter mais motivos do que eu ainda, porque vocês pertencem nominalmente, apostolicamente a esse apostolado mesmo, né? Eu, como disse, sou um comprado, um sacerdote comprado. Então, mas pelo fato da gente já ter se integrado e interagido e celebrado e acompanhado essa caminhada, e de vocês terem se tornado assim a minha primeira família mesmo da diocese, digamos assim, no sentido de ligação com o povo de Deus, é que eu digo que eu tenho vocês em grande apreço dentro de mim e da minha vida sacerdotal, não é? Então a notícia é feliz demais, é como se eu tivesse recebido a ordem e a aprovação, sendo padre de uma paróquia, para começar a construir minha paróquia, ou sei lá, uma comunidade, não é? Enfim, mas com esse gesto, com esse acontecimento de hoje, vocês precisam entender o que Jesus também disse para Pedro, para Tiago, para João, que agora Ele está colocando vocês para irem nas águas mais profundas. Até agora tudo foi uma preparação, e daqui para frente os passos se tornam mais concretos. É como Jesus disse: lance as redes nas águas mais profundas. E esse dizer de Jesus para Pedro, de hoje em diante você vai ser pescador de homens, também cabe a esta obra, porque um dia ela também vai ser uma obra pescadora, através de vocês mesmos, através do alcance dessa obra. Essa obra vai ser como aquela rede que Pedro e os apóstolos lançaram depois da insistência de Jesus. Felizes deles que disseram sim para essa insistência de Jesus, não é?
porque essa obra também terá esse poder, essa força e o alcance daquela rede que eles lançaram no mar. O mar é muito mais do que um mar de águas. O mar é o mundo, o mar é a messe, o mar é a vida. Então, ao erguer esta obra, vocês estarão lançando essa rede também, como os apóstolos. E ela vai trazer tanta gente, vai atrair pessoas, vidas, almas para serem restauradas. Então, o bem dela vai ser tão imenso que a gente não consegue nem sequer mensurar, ou pensar, ou quantificar. Creio que muitos de nós vamos estar no coração de Deus, na glória, e essa obra fazendo o seu bem. Porque é para isso que ela está nascendo. Não é? É para ser essa rede que traz. Não é? As leituras que nós acolhemos hoje, esse foi só um preâmbulo, né? A gente vê que desde ontem Paulo está escrevendo a comunidade que ele fundou, dos Colossenses. Ontem, se vocês tiveram missa, foi o primeiro início dessa carta, em que ele escreve saudando a comunidade, dedicando também a carta a Timóteo, que estava nessa comunidade. Timóteo foi bispo, né? E ele dedica a carta a essa comunidade de Colossenses, fundada por ele, e que ele está animando, sempre reanimando, sempre abraçando, sempre cuidando como pai espiritual da comunidade. E hoje ele dá um toque muito especial, que vocês procurem ser dignos do Senhor. Quando a gente se torna digno, a gente se torna mais agradável em todos os aspectos. Falo isso em sentido a Deus e também no sentido às pessoas. Quando o esposo é digno de verdade, ele se torna agradabilíssimo à sua esposa e vice-versa. Não é? E assim Paulo escreve aos Colossenses: procurem ser dignos para serem agradáveis a Deus em tudo. E procurem produzir frutos, frutificarem em obras, em boas obras, exatamente pela compreensão de que obras sem fé, sem obras é morta, nula, não vale nada. Então é assim que Paulo acaricia, abraça, anima essa comunidade fundada por ele, a de Colossos, de Colossenses. Tá? Um pouquinho do evangelho de hoje. Vemos no evangelho de hoje uma cena assim um tanto quanto bucólica e romântica. Bucólica porque de fato é bucólica. Imagine uma praia, mesmo que de um lago de Genezaré. Imagine duas barcas encostadas. Só por isso já é bucólico, já é atraente, já é descansador, já é bonita a cena, né? Agora tente imaginar as pessoas chegando com sede, com fome de ouvir a palavra de Jesus, com sede de ser abraçados por essa palavra, por essa esperança que a palavra trazia, por essa força miraculosa que Deus demonstrava nas mãos de Jesus em favor dos enfermos. Não é? Imagine a multidão chegando, querendo ouvir Jesus, e ele não tinha um lugar para se apoiar e ficar bem ali, para assumir a atitude de um pregador. E aí imagine Jesus sentando na proa de uma barca, né? Certamente a ponta da barca voltada para o lago e a proa, digamos, para a terra e a ponta dela para lá. E Jesus senta ali e é dali que ele solta a voz, abre a voz para aquele povo, né? E fala com eles e toca a vida das pessoas. Enfim, vocês se imaginaram na cena? Tentem se imaginar lá, né? Ouvindo Jesus, como diz a canção, naquela barca, né? Naquela tarde, naquele rio, naquele lago, ali, falando ao povo. Feliz de nós que no Evangelho de hoje, de alguma forma, nos encaixamos nessa cena, nos colocamos nela. Ontem o Evangelho era muito lindo no sentido de que o povo de Cafarnaum, quem ouvia Jesus, pedia: Jesus, não vai embora, não deixe a gente, fica conosco, fica aqui. Porque o Evangelho de ontem foi uma coisa muito linda, que Jesus cura todos os enfermos,
cura a sogra de Pedro, não é? E ela se colocou a servir. E foi então, ao mesmo tempo, um combate muito grande, porque Jesus colocou o demônio para correr, tudo quanto é canto, pessoas que estavam tomadas, pessoas possuídas, e eles saíam gritando: você é o Filho de Deus, você é o Messias, cala a boca, não é você que vai anunciar meu nome, sou eu que vou anunciar, não é? Enfim, e essa multidão que no outro dia de manhã pede: Jesus, não vai embora, fica com a gente, fica conosco, Senhor, não é? E hoje esse povo volta ali, é uma outra multidão que quer ouvir Jesus, e depois que ele fala, aí vem o teste que deve tocar a nossa vida sempre. Jesus olha para aqueles homens cansados, Pedro, Tiago, João, tinham pescado uma noite inteira, estavam farrapos, com os olhos vermelhos de cansaço, picados de muriçoca, que lago deve ter mosquito lá para picar a noite inteira, e chega lá de manhã, essa cena acontece, e aí Jesus faz o último teste. Escuta, olha, lance a rede de vocês um pouco mais profundo, avancem para as águas mais profundas, lancem a rede mais uma vez. Ah, Jesus, o Senhor está quase pedindo demais, porque a gente pescou a noite toda, pegamos nada. Depois de tudo isso, sobra uma palavra: mas em atenção à tua palavra. Mas em atenção à tua palavra, nós vamos jogar as redes de novo. O resultado vocês viram, não é? As redes que vão quase se rompendo de peixes, 2 barcas cheias de peixes. E no final de tudo isso, o espanto dos apóstolos, né? A confissão de Pedro: mas Jesus, fica longe de mim, que eu sou pecador demais. Isso é grandeza demais para o meu coração contemplar, apesar de todos os meus pecados. E ali nasce um convite, olha que bonito. Pedro, a sua última pesca foi maravilhosa. 2 barcas cheias de peixes. Mas aqui para frente você vai ser pescador de gente, de homens, de almas. Aqui se encerra um capítulo da sua vida. E a conclusão é medonha, porque diz assim: olha, eles que estavam limpando as redes dos barulhos que pegaram durante a noite, enchem 2 barcas de peixes, e a conclusão: deixaram tudo. Aquela pesca, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ponto final. Ponto final. Fiquemos com essa mensagem. Ela abre espaço para muitas reflexões, né? Poderíamos falar muito sobre ela, poderíamos olhar para a igreja nessa rede cheia de peixes, podemos ver tantas coisas, mas vejam isso na vida de vocês como apostolado, tá? Ou seja, não podemos nos cansar nunca de tentar quantas vezes forem necessárias. E sobretudo quando é Deus que nos pede. E quantas vezes na vida de vocês mesmos passaram por isso e disseram: ainda bem, graças a Deus que eu não desisti. Aquela era a última vez que eu ia tentar, mas Deus seja louvado que eu não desisti, porque deu certo. E nas coisas de Deus parece que é bem assim, né? Que é dessa forma. Então não nos cansemos. Essa obra vai exigir muito de vocês, de nós. Não nos cansemos. Já escrevo isso no coração de vocês. Não nos cansemos. Não nos cansemos. Não deixe que nos cansemos, Jesus. Não deixe que nos cansemos, Jesus. Não deixe que nos cansemos, Jesus. Porque a obra é tua. E se o Senhor mandar a gente lançar as redes, mesmo cansados, esbagaçados, nós vamos lançar, nós vamos seguir a tua voz. Que isso fique impregnado hoje como reflexão para esse dia, para essa noite feliz, para esse dia feliz em que a gente celebra a aprovação da construção. Amém? Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em pé.